De Mateus, capítulo 18, versículo 21, quando Pedro pergunta a Jesus. Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não te digo até 7, mas até 77 vezes. Palavra da salvação. Quando Pedro faz essa pergunta a Jesus, ele não tem noção do que ele está perguntando, não é? Se a gente vai colocar perdão no número de contas, é como colocar o amor no número de contas. É impossível contar quanto amar, é impossível contar quanto perdoar. Amor e perdão, elas têm a mesma razão, têm o mesmo substrato. Então, não tem jeito de medir isso aqui, que Pedro falou, mas Pedro, que nesse momento ele não tinha noção do que ele estava perguntando. E perdoar, às vezes a gente fica achando que não vamos dar conta do perdão. Mas é porque às vezes a gente confunde perdão com tanta coisa, né? Então é mais fácil eu começar falando o que não é perdão. Perdão não é desculpar alguém. Desculpar é outra coisa. A gente precisa e deve desculpar as pessoas, mas nisso não é perdoar. Então, se você me ofende, eu posso avaliar aquela razão, por que você fez aquilo. Eu posso até avaliar, aquilo pode amenizar, mas isso não é perdoar. Perdoar não é esquecer. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não consigo esquecer a ofensa que eu recebi. Mas é porque perdão não é esquecer. Perdão é pensar, será que eu sou capaz de perdoar alguém que me fez uma ofensa que eu jamais esquecerei? Ou alguém que fez alguma coisa em mim, que mudou a minha vida e que eu nunca mais vou esquecer? Porque perdão é outra coisa. Perdão não é esquecer. Perdão também não é fazer justiça. E às vezes eu quero fazer justiça. Uma coisa é o ato da pessoa, que muitas vezes aquele ato vai ser condenado. Outra coisa é perdão. Por exemplo, quando a gente compreende isso, fica mais fácil entender tantas coisas. Se a gente avalia a atitude de Hitler, nós sabemos que a atitude dele de matar 6 milhões de judeus é uma coisa inominável. Então, esse ato está errado e ele tem que ser corrigido. A corrupção é corrupção, ela tem que ser corrigida, o mal é mal, tem que ser corrigido, o que for errado tem que ser corrigido. Mas eu não posso saber se Hitler tinha ou não consciência do que ele fazia. Então, eu não posso entrar na consciência dele, então eu não posso nem defender, nem culpá-lo. Então, eu me calo diante da atitude, eu condeno o ato, mas eu não condeno o irmão. Isso eu entrego para o único que é juiz, que é Deus Pai. Compreende a diferença disso? Então, quando alguém que comete uma coisa muito grave, ela é perdoada pelo sacerdote, eu dou a essa pessoa, nós estamos dando a essa pessoa um direito de vida. É diferente. Mas o ato dela tem que ser corrigido e isso é corrigido. O dia que a gente entende isso, fica muito fácil. Uma coisa é eu entender que a sua atitude foi ruim, aquilo vai ser corrigido, mas eu não posso te condenar. É diferente. E a outra coisa que perdão não é. Porque às vezes a gente vai perdoar alguém e fala, você me ofendeu, mas eu sou tão bom, tão bacana, que eu te perdoo. Nós não podemos achar que o perdão nos dá poder sobre o outro e eu coloco o outro sobre uma condição de inferioridade. Isso também não é perdão. Perdão não é nada disso. Perdão, quando a gente tem muita dificuldade com as coisas, a palavrinha perdão ela é difícil, porque ela é difícil de vivê-la, a gente tem que aprender a ir na raiz dela. E a palavra perdão ela é composta de 2 outras raízes. Ela tem a palavrinha per e ela tem a palavrinha donare. O que significa isso? Per é aquilo que eu vou ao extremo, que eu vou à perfeição. E donare é doar. É um presente que eu dou. Então, eu dou até o extremo de. Eu dou tudo que eu tenho. Eu vou ao extremo daquilo que eu posso fazer, ao extremo do amor. Por isso que perdão é o maior ato de amor que alguém pode fazer para o outro. Então, quando eu vou ao extremo disso, então não é nada daquilo que a gente está falando que ele não é. Quando a gente vai falar de perdão, eu tenho que entender que perdão não é uma coisa para ser resolvida com 2. Eu não posso resolver o perdão a 2. Perdão é uma coisa que precisa de 3. É eu, a pessoa e Deus. É aquela situação que eu sou capaz de dizer, olha, o que você fez comigo é muito grave, é uma ofensa
talvez irreparável, é alguma coisa que me marcou e me selou para o resto da minha vida, mas eu quero perdoar porque eu quero continuar a acreditar no amor. Eu quero continuar amando o amor, porque creio que somente o amor é capaz de curar. Somente o amor é capaz de me restaurar. Somente o amor pode me pegar quebrada e me fazer nova. E somente o amor. Somente quando eu começo a entender que, quando eu tive numa situação que eu fui quebrada, como uma xícara que alguma coisa quebrou, quanta coisa na minha vida foi arranhado, rasgado, quebrado, destruído, que eu percebo que Deus esteve ali do meu lado, mesmo que eu não tenha visto. Que Deus caminhou comigo, cuidou de mim, me abraçou, me amou, me ama e fala, vem cá que eu quero te tirar dessa situação pelo amor. Porque diante de uma situação de muito sofrimento, a gente tem duas atitudes. Então, se alguém me ofende profundamente, eu posso fazer duas coisas. Eu posso querer que a pessoa viva ou eu posso querer que a pessoa morra. E todas as vezes que eu estou odiando essa pessoa, eu estou querendo que ela morra. E eu odeio, eu falo, eu quero que você morra, mesmo que seja por um momento. Enquanto a gente estiver sentindo esse ódio dentro de nós, quem está morrendo? É o outro? Não, é você. Isso nós temos que tomar consciência, que o ódio não chega no outro, ele te destrói. Ficar com ódio dentro de você é te destruir. Então, nós precisamos de mudar o nosso conceito a partir do conceito de ser amado. É Deus que vai nos tirando da escravidão de tantas coisas, vai tirando a gente daquela situação de sofrimento no passado. É Jesus que sempre nos convida, saia do passado, saia daquela situação que você fica remoendo e a gente fica lembrando aquilo, né? Ah, mas aquele dia, ah, mas naquela época, ah, lá na infância. E a gente não sai daquela situação, então a gente não caminha. E tem uma parte na Bíblia que diz para nós, sacode a poeira, sacode seu sapato, sacode a poeira do sapato e caminha. Porque se a gente ficar preso no ódio, naquela situação que te fez sofrer, você vai caminhar? Não. O contrário do amor, o medo, vai nos fazer paralisar. Ah, mas naquela época eu sofri, então agora eu não faço isso porque eu posso sofrer de novo. E o medo vai te paralisar. O medo de sofrer de novo aquela decepção que você sofreu. Então, às vezes, a gente vai caminhando e não consegue perdoar a gente mesmo, porque a gente não aceita que a gente errou naquela fase. Ou eu culpo Deus, porque Deus sempre fez alguma coisa de errado na minha vida, a culpa é sempre dele. Ou porque eu fiz qualquer coisa, Deus tem que ser culpado de alguma coisa. Ou eu não consigo perdoar o outro. Então, para mim conseguir viver essa relação de perdão, é por isso que eu falei que é a 3. Eu tenho que chamar Deus e colocar para Ele a minha relação com o outro. Fala, Senhor, vem cá. Deixa eu colocar para o Senhor a minha relação com Ele, ou com ela, ou com meu pai, ou com meu marido, ou com quem foi que me feriu, quem foi que me quebrou, ou eu que fiz isso na vida de alguém. Eu tenho que puxar Deus para vir, para que eu veja pelo olhar dele, como é que ele vê essa situação. Porque é só através disso que nós vamos ser curados. É quando eu coloco Deus na minha vida, e a partir desse olhar de Deus, é que eu consigo caminhar. É que eu consigo libertar o outro e a mim, para poder dar sequência na caminhada. Não podemos ficar trancados nesse pedaço. Quando a gente lê Mateus 11, versículo 28, Jesus diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Tem um teólogo que, quando analisa isso, chama Kierkegaard, ele diz, por que o jugo de Jesus é suave? Jesus é suave porque o jugo dele se chama perdão. E o nosso jugo é pesado porque carregamos o peso das ofensas não perdoadas. Então a gente está sempre muito pesado, porque é tanta coisa que a gente vai acumulando, é tanto ódio acumulado, que isso vai gerar doença em nós. Vocês guardem isso que eu estou dizendo a vocês. Geralmente na raiz de todo câncer tem um não perdão. São coisas que eu vou remoendo dentro de mim. É como uma bomba de infusão que vai gotejando todos os dias. Então a gente carrega pesado, a gente vive muito pesado. E Deus fala, não
Não fica carregando o fardo de ontem, não. Vocês já descobriram que vocês têm asas? Esse seminário já mostrou para vocês que vocês têm asas? Nós somos chamados para viver outras coisas. O perdão abre porta dentro de nós. Abre outras portas. Enquanto a gente fica prisioneiro naquela situação. Deus não nos quer assim. Porque Deus vem curar em nós, não aquilo que a gente finge ser. Não aquilo que a gente fica aparentando ser. Mas aquilo que Ele sabe que nós somos. Aquilo que Ele acredita em nós e aquilo que Ele ama em nós. Porque Ele sempre nos recria. Deus nunca se cansa de nos buscar para a vida. Deus está sempre nos chamando, volta para a vida, vem. Sai dessa situação de morte. Vem para cá, que eu posso te transformar. Eu posso recomeçar. Deus é infatigável, não cansa não. Está sempre nos buscando para que a gente possa recomeçar no amor. Por isso que o perdão é o maior ato de amor que alguém pode fazer. Quem é o nosso grande mestre? É Jesus. Só Ele pode nos ensinar a perdoar nesse sentido que você se liberta e que você transforma aquela situação. Eu queria contar para vocês uma oração, na verdade, de alguém, para poder mostrar para vocês que muito mais do que falar para vocês de um armário de conceitos sobre o quanto que o perdão abre portas, eu trouxe para vocês uma oração que foi encontrada, para mim a oração mais linda, uma das mais lindas que eu já li, que eu já rezei, que foi encontrada com os escassos restos de um judeu que foi encontrado no campo de concentração de alguém que morreu lá. Observem o que essa pessoa pôde escrever por causa de ter compreendido a questão do perdão. Ele reza assim: Senhor, quando vieres na tua glória, não te lembres somente dos homens de boa vontade, lembra-te também dos homens de má vontade. E no dia do julgamento, não te lembres apenas das crueldades e violências que eles praticaram. Lembra-te também dos frutos que produzimos por causa daquilo que eles nos fizeram. Lembra-te da paciência, da coragem, da confraternização, da humildade, da grandeza de alma e da fidelidade que os nossos carrascos acabaram por despertar em cada um de nós. Permite então, Senhor, que os frutos em nós despertados possam servir para salvar esses homens. Pode imaginar alguém escrever uma coisa dessa? No momento de um sofrimento desse. Conseguir escrever isso foi o que ele sentiu dentro dele. É porque, na verdade, ele despertou uma nova consciência. E é essa consciência que Deus nos chama. Para que a gente caminhe como perdoados e como perdoadores. O dia que a gente entender essas coisas, que nós vamos caminhar como aquele que já foi perdoado, como aquele que é amado, a nossa caminhada será mais leve, o jugo vai ser mais suave, eu não tenho dúvida não. Mas enquanto a gente não caminha com essa consciência de que somos perdoados e perdoadores, porque somos seres de amor, é isso que Deus quer fazer fluir em nós, é isso que Ele quer que nós sejamos testemunhas. É desse amor que Madre Teresa foi a encarnação. Quando Madre Teresa curava a ferida de alguém, limpava, e um jornalista olhou para ela e disse: irmão, não faço isso por dinheiro nenhum. Ela falou: nem eu, meu filho. É por dinheiro que eu estou fazendo essas coisas, não. Quando ela pegava alguém agonizando, que já não tinha mais nada para fazer, nada, ela pegava, dava um banho, limpava, punha uma roupa limpa, punha numa cama limpa, ou num lençol limpo, para dar só dignidade, para morrer. Isso se chama amor. O resto não é amor, não. Isso é amor. É uma entrega. É conseguir fazer no outro aquilo que alguém já fez em mim antes. Quem fez em mim isso antes? É Deus. Então, a partir dessa consciência de ter sido perdoado e amado, é que eu consigo fazer uma caminhada como perdoador. E levando a vida um pouco mais leve, tirando da minha vida tanta coisa que me aprisiona e não me deixa ir. Eu trouxe para vocês, quando eu digo para vocês que a falta de perdão gera câncer, gera doença, eu trouxe umas coisas para vocês verem. Sexta-feira passada eu tive a oportunidade de participar de um congresso brasileiro, era o 12º Congresso Brasileiro de Psico-Oncologia. E aí tinha muitos psicólogos, tinha muitos médicos, tinham nutricionistas, enfermagem, etc., todo mundo que mexia com oncologia. Eu fui chamada para participar de uma mesa,
onde nós debatemos por 2h30 sobre espiritualidade e adoecimento. Mostrar como é que nós adoecemos mesmo, a partir da nossa saúde espiritual fragilizada. Como é que isso é uma realidade. Então, eu trouxe algumas imagens para vocês verem, que foi feito por um médico indiano, e quem me deu isso foi uma das médicas, a médica que participou comigo, era eu, ela e uma psicóloga na mesa. Ela é oncologista do Albert Einstein, e ela trabalha muito a questão espiritual dos pacientes dela. Ela vai muitas vezes para o hospital de madrugada, quando ela sabe que um paciente está terminal, para ajudá-lo na passagem, mas trabalha muito essas questões antes de. Então, essas imagens são coisas que vale a pena vocês verem e ouvirem, essa doutora Nise. Para vocês, são as mulheres médicas lá do Instituto do Hospital Israelita Albert Einstein, para que vocês vejam o que a gente faz com o nosso corpo, baseados nos nossos sentimentos e pensamentos. Isso é real. Mas Jesus já avisou isso há muito tempo antes. Olhem bem. Pode passar. Acho que não saiu só o áudio, né? Observa isso. Quem somos nós? Como é que a medicina já não consegue mesmo negar, né? Não podemos negar. Como é que aquilo que pensamos e sentimos vai nos adoecer ou não? E é tão interessante ver essa discussão a nível de um congresso médico, né? A gente já poder discutir a influência de tanta coisa que carregamos, né? Como é que realmente a sabedoria evangélica, né? É outra história mesmo. Como é que nós podemos avaliar a nossa integridade a partir de quando a gente avalia do ponto de vista espiritual o que está acontecendo conosco? Como a gente demora a fazer essa pergunta para nós, não é? Quem somos nós? Às vezes a gente não faz essa pergunta quando a gente está saudável, às vezes a gente não faz essa pergunta quando a gente está muito bem. Às vezes a gente só se pergunta isso, ou quando a gente está num seminário como esse, ou quando eu estou muito doente, ou quando eu perco alguém que eu amo profundamente e que eu achava que eu não ia sobreviver sem essa pessoa. Então, às vezes, nessa hora que a gente se pergunta quem somos nós. Se não sair o áudio, não tem importância. Não tem problema não sair o áudio, não? Tá bom? As pessoas podem só ler. Não sei se todo mundo está conseguindo ler lá de trás. Somos as únicas criaturas na superfície da Terra capazes de transformar nossa biologia, volta, por favor, por meio do que pensamos e sentimos. Nossas células estão constantemente observando nossos pensamentos e sendo modificadas por eles. O próximo. Um ataque de depressão pode arrasar nosso sistema imunológico. Serenar-se, ao contrário, pode fortificá-lo intensamente. A alegria e a atividade harmoniosa nos mantêm saudáveis e prolongam a vida. A lembrança de uma situação negativa ou triste libera os mesmos hormônios e substâncias biológicas destrutivas que o estresse. Suas células estão constantemente processando todas as suas experiências e metabolizando-as de acordo com seu ponto de vista pessoal. Não se pode simplesmente captar dados isolados e confirmá-los com um julgamento. Você se transforma na interpretação quando a internaliza. Quem está deprimido projeta tristeza em todas as partes do corpo. A produção de neurotransmissores a partir do cérebro se altera. O nível de hormônios varia. O ciclo do sono é interrompido. Os receptores neuropeptídeos na superfície externa das células da pele se modificam. As plaquetas sanguíneas tornam-se mais viscosas e mais propensas a formar grumos, e até as suas lágrimas contêm traços químicos diferentes das lágrimas de alegria. Pode voltar um. Esses fatos confirmam a grande necessidade de
usar nossa consciência para criar os corpos que realmente necessitamos. Todo este perfil bioquímico está drasticamente modificado quando a pessoa se sentir tranquila. Shakespeare não estava sendo metafórico quando, através de seu personagem Próspero, disse: somos feitos da mesma matéria que os sonhos. Recorde-se que, ao abrir seu coração e sua mente, evitará que algum cirurgião o faça por você. Quer saber como está seu corpo hoje? Então recorde-se do que pensou e sentiu ontem. Quer saber como estará seu corpo amanhã? Observe seus pensamentos e emoções hoje. A medicina está em você e você não a usa. A doença vem de você mesmo e você não se dá conta. Eu coloquei essas coisas para que vocês possam ver que isso que a gente diz é verdade. Isso foi montado pelas médicas que trabalham somente com câncer. Deus nos dá uma oportunidade imensa de sermos curados na alma. Quando Ele começa a colocar para nós, a gente conseguir avaliar a nossa vida, como é que está sendo a nossa caminhada diante dEle. Como é que está a sua relação com você mesmo, como é que está você se aceitando com a sua história de vida, com a sua genética, com tudo que é seu, como é que tem sido a sua relação com Deus e a sua relação com o outro. Quanta coisa nós precisamos de parar para poder pensar, para poder colocar com toda clareza diante do Senhor e buscá-lo para a nossa vida. Como é que é possível, pelo perdão, aquilo que a gente contempla em Deus, não é? Aquele amor que a gente contempla em Deus, eu posso ser capaz de viver em minha vida, quando eu busco Deus para ela. Quando eu peço a Ele que me ajude a amar como Ele ama. Como é que eu consigo ver o outro e aquela situação com o olhar de Deus? E aí eu consigo perceber um outro olhar. Aí eu consigo perdoar. O perdão não é uma coisa que eu crio em mim. O perdão é algo que eu permito que Deus faça em mim. É diferente. Não sou eu que farei, é Deus que fará em mim. Então a gente precisa ter essa consciência. E eu espero que esse tempo que vocês tiveram aqui no seminário, vocês consigam ter pensado nisso. E que hoje, agora, eu quero convidar vocês a lembrarem de uma frase que Jesus nos pede, que Ele sempre nos pede para lembrar do perdão, e que a gente repete essa frase várias vezes ao dia, às vezes pelo menos uma vez ao dia. Quando a gente reza: Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, que vocês agora possam fechar os olhos de vocês e repetir essa frase. E à medida que vocês forem repetindo essa frase, vocês verão quantas pessoas irão aparecer no coração e na cabeça de vocês. Essas pessoas que aparecerem são as pessoas que vocês ainda não perdoaram, são pessoas que vocês precisam trabalhar o perdão. Então, pode ser que apareça no coração de vocês, às vezes, situações com vocês mesmos, às vezes, situações com o outro e situação com Deus. E eu espero mesmo que depois desse seminário, vocês possam ir procurar essas pessoas que vocês, às vezes, estão devendo um perdão. Às vezes é você que está precisando de ir até o outro e dizer: me perdoe, aquele dia eu não agi bem com você. Que essa transformação de Deus possa fazer você lembrar daquela frase que Jesus faz. Quando você estiver diante do altar e lembrar que você feriu alguém, vá primeiro até ele, reconcilie com ele e depois venha cá. Então, que Deus nos ajude a viver isso, que o Espírito Santo possa imprimir no nosso coração essas palavras, de forma que Ele vá nos lembrando na medida que a gente precisar de viver isto. Então, que você agora vá repetindo para você essa frase: Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Vejam as pessoas que vocês precisam perdoar, para que o jugo de vocês seja mais leve, que o caminhar seja mais leve. E eu vou pedir uma outra coisa, que depois desse seminário, não se esqueçam de marcar uma confissão. Vá se confessar. Às vezes tem quanto tempo que você ainda não foi se confessar? Tem quanto tempo que você não se sentiu ainda perdoado por Deus? E que você está precisando de se sentir de novo abraçado por Ele, amado, para que você possa caminhar nessa proposta que Ele nos diz. A caminhada de filhos perdoados e perdoadores. Feche seus olhos e repita isso para você: Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria estarmos juntos para mais
uma meditação da palavra. Neste dia 22 de março, quero meditar com você Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão, e prostrado suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Veja que o Evangelho termina dizendo uma palavra forte: é assim que meu Pai fará convosco. Meu Pai também não vai perdoar vocês, se vocês não perdoarem uns aos outros. Portanto, eu queria que nessa meditação, que a gente meditasse nisso. O que é perdão? Como perdoar? Gente, isso é necessário. Porque, veja, essa palavra diz que o Pai nos perdoou. Aquele patrão tinha perdoado a dívida daquele servo. E ele não foi capaz de perdoar. Veja, Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Diz a palavra de Deus que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele perdoou todas as nossas dívidas. Deus é aquele que nos perdoou. Deus é aquele que nos perdoa. Sempre que a gente vai num confessionário, Deus perdoa você. Portanto, nós também temos que dar perdão, assim como fomos perdoados por Deus. Agora preste atenção. O que não é perdão? Talvez muita gente não perdoa porque não sabe o que é perdão. Perdoar, escuta isso, não é esquecer o que a pessoa te fez. Você nunca vai esquecer. Perdoar não é amnésia, não é dar um esquecimento. Perdoar não é esquecer a ofensa, até porque isso não está sob o seu poder. Não está sob o seu poder deixar esquecer aquilo. Não, não tem como você fazer isso. O que é perdoar? Eu gostaria de pegar o catecismo da Igreja Católica, que nos ensina o que é perdoar. Preste atenção. Perdoar é um coração que se entrega ao Espírito Santo. Veja, a primeira coisa que você precisa entender: perdoar é um coração que se entrega ao Espírito Santo. Por que muita gente não perdoa? Porque acha que vai conseguir sozinho perdoar. Sozinho você não consegue. Sozinho você não terá forças. O perdão é um ato tão divino que você precisa do Espírito Santo para perdoar.
Então veja, é um coração que se entrega ao Espírito Santo e transforma a ferida em compaixão. Eu amo essa palavra. Ou seja, alguém te feriu, e através do Espírito Santo, aquela ferida que está dentro de você, tem uma ferida dentro de você. Aquela pessoa te machucou, aquela pessoa te traiu, aquela pessoa te humilhou. Há uma ferida, só que quando o Espírito Santo está dentro de você, aquela ferida vai se transformando em compaixão. Ou seja, você começa a olhar para a pessoa que te feriu e você não quer se vingar, você olha para ela com compaixão. Se você fez isso comigo, é porque você não sabe o que você está fazendo. Como Jesus. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E aí o catecismo diz que essa ferida que se transforma em compaixão, ela transforma a ferida em intercessão. Além de perdoar a pessoa, além de ter compaixão dela, eu começo a rezar por a pessoa. Olha que bonito é o perdão. Então perdoar é entregar o teu coração ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai transformando aquela ferida em compaixão, e aquela compaixão ela se torna tão grande que você vai começar até a rezar por aquele que te ofendeu, como está na Sagrada Escritura. Veja que perdão é uma decisão. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão. A decisão de fazer o bem para o outro. Eu devo perdoar 70 vezes 7, segundo Jesus Cristo. Ou seja, a decisão de sempre dar uma segunda chance, de sempre acreditar. A decisão de ter compaixão. Ah, meu irmão e minha irmã. Feliz daquelas pessoas que perdoam. Quem perdoa não é porque é bobo, não. Mas é porque tem um coração cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela só sabe perdoar. Uma pessoa que está sendo guiada pela carne, ela não quer perdoar. Veja que a palavra de Deus hoje está dizendo, se você perdoar, Deus vai te perdoar. Mas se você não quiser perdoar os teus inimigos, Deus também não vai te perdoar. Que o Espírito Santo te ajude, que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Olá meu irmão, olá minha irmã, paz e bem, eu sou Lourenço Filho e esse é o meu, é o teu, é o nosso canal de Cima dos Telhados. Hoje, doutora Filó e Frei Gilson, duas grandes reflexões falando sobre perdão, sobre amor. Meu irmão, minha irmã, não percam esses vídeos. E eu te peço que você que está chegando pela primeira vez, se inscreva, ativa o sininho de notificações, vem para a família de Cima dos Telhados. Créditos, canal da doutora Filó Oficial e canal Luz e Vida. Não. Canal Som do Monte é o canal do Frei Gilson aqui no YouTube. Vou deixar o link certo na descrição desse vídeo dos dois canais. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. Você que está chegando pela primeira vez, se inscreva, ativa o sininho de notificação. Vem para a família de Cima dos Telhados. Você que já é inscrito, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, meu irmão. Muita paz e muita saúde. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.